Socialismo, comunismo, capitalismo, Marx. Esses têm sido assuntos muito comuns nas conversas e também nas redes sociais. E o mais importante, estes assuntos têm influenciado nas escolhas políticas das pessoas, gerado dúvidas e até mesmo medo. Mas o que realmente são essas coisas? Hoje vamos desvendar todos os mistérios. Curta o vídeo, se inscreva no canal e vem comigo! De certa forma, podemos dizer que tudo começa com um homem, Karl Marx. Não sei o que você conhece sobre ele, mas isso vai mudar agora. Ele nasceu em 1816 na cidade de Treveris, na Alemanha, ou antigo Reino da Prússia. Cresceu em uma família grande, com 9 irmãos. Marx sempre foi muito curioso, o que o tornaria uma pessoa brilhante. E seu olhar sempre foi voltado para as causas sociais. Bem jovem, ele começou a trabalhar em um jornal. No entanto, suas matérias não eram muito bem recebidas. Como você pode imaginar, elas tinham um forte teor crítico. E essa crítica era muito forte contra os governantes. O resultado? Mandaram fechar o jornal. Incomodado com o acontecido, ele vai a Paris e consegue um emprego em outro jornal, na direção de publicação. Lá a coisa não melhorou muito. Suas ideias radicais geraram problemas ainda mais sérios. Ele foi expulso de Paris e é exilado. E precisou ir para Bruxelas. E adivinhe, também foi expulso de lá. Com isso, ele volta para a Prússia. Pois é, também foi expulso de lá em menos de um ano. Mas por que isso acontecia? Ele tinha ideais muito extremos e isso assustava as pessoas. Marx foi para Londres, onde ficou exilado com sua esposa e filhos. Sua vida foi muito dura. Ele teve 7 filhos e 4 deles morreram antes de atingir os 7 anos. E em 1883, ele morreu em Londres. E por que estamos falando dele hoje? Porque suas ideias nunca morreram. E são elas o que realmente interessa ao mundo contemporâneo. Marx é conhecido e estudado no mundo inteiro. Ele ainda movimenta revoluções, lutas, ideologias, assim como produz medo e rejeição. E quais são essas ideias que o levaram a ser expulso de tantos países? O que realmente Karl Marx produziu? Você provavelmente respondeu que é o socialismo ou o comunismo. E isso certamente te faz pensar que ele seja completamente contra o capitalismo. Mas não é verdade. Ele considerava o capitalismo um momento inevitável, claro que cheio de falhas e problemas. Porém, era um degrau, uma fase para a próxima etapa. Mas vamos ao ponto que mais importa. Qual era o problema do capitalismo para Marx? O que ele via de errado nele? Tudo começou no início da primeira Revolução Industrial, que foi bem no início do século XIX. Esse é um momento muito importante. O trabalho sai do artesanal nas casas ou pequenas oficinas e vai para dentro das fábricas. E isso causa uma mudança muito significativa. Muitos comerciantes enriqueceram e surgiu uma nova burguesia de aristocratas e empresários, os donos das fábricas. Automaticamente surge o proletariado, que são os empregados que operam as máquinas, geram lucro para o empresário, mas não são donos de nada. E essa divisão era o que ele considerava como capitalismo, a existência dos ricos, donos dos meios de produção, que eram poucos, e da massa de trabalhadores explorados nas fábricas, que eram muitos. Esse fato é muito importante porque a existência de duas classes é algo essencial aos conceitos de Marx. E isso é agravado pelas péssimas condições do proletariado na época. Imaginemos que um operário sofresse um acidente e perdesse uma perna ou um braço. Ele era imediatamente substituído por outro para manter o fluxo da produção. E como as condições sociais eram péssimas, sempre havia alguém em busca de dinheiro. Mas isso era apenas um dos detalhes. Os ideais de Marx eram bem complexos. E é necessário compreender esses ideais para sabermos o que realmente é comunismo. Vamos a eles. Primeiro ideal: burguesia exploradora do proletariado. Ele percebeu que os donos dos meios de produção eram a classe dominante, mesmo que fossem poucos. O proletariado, que era a grande massa de trabalhadores, apenas vendia sua força de trabalho em troca de seu salário. E os detentores da produção vendiam um produto em troca do lucro. E eles dominavam tudo,
a produção, o comércio, os trabalhos do proletariado e até mesmo as suas vidas. Para ele, a economia capitalista poderia ter um cálculo simples. O valor de um produto seria o custo da matéria-prima, mais a mão de obra para a fabricação do produto, mais o lucro do empresário. Isso significa que o trabalhador precisa produzir um valor maior do que ele ganha para que o empresário extraia seu lucro. Isso é a mais-valia. Vamos pensar isso com um exemplo. Imagine um funcionário de uma fábrica de roupas. O primeiro ponto a se observar é que ele trabalhava em uma situação muito precária, suja, com pouquíssimo tempo para suas refeições. Vamos chamá-lo de Brian. Brian trabalha 13 horas por dia e no período de um mês, ele produz 100 peças de roupa. Cada peça era vendida por 1 libra, ou seja, Brian produzia 100 libras em um mês. Mas o salário de Brian era de 10 libras. Essa diferença entre o valor produzido pelo trabalhador, às 100 libras, e o valor recebido, às 10 libras, era a mais-valia, que nesse exemplo seria de 90 libras. Agora imagine que a fábrica tenha 100 funcionários, cada um recebendo 10 libras e produzindo uma mais-valia de 90 libras, que no total seriam 9.000 libras para o empresário. E isso se tornava ainda mais desproporcional em grandes fábricas com milhares de funcionários. Esse fator gera um fluxo natural. O empresário quer aumentar seus lucros e, automaticamente, aumentar a sua mais-valia. O operário quer aumentar seu salário, ou seja, diminuir a mais-valia. São interesses conflitantes, o que para Marx culminaria em uma inevitável luta de classes. E isso era muito pertinente na época. O operário trabalhava 13 horas por dia em péssimas condições. O empresário ganhava 10 vezes mais do que ele e todos os outros operários somados, ou muito mais que 10 vezes. Lembrando que esse valor é hipotético. Esses operários não tinham direito a praticamente nada. Já os donos das fábricas eram ricos, tinham acesso à saúde, boa alimentação, diversão, segurança, prestígio e muitos outros privilégios. Para o empresário ganhar mais lucro, o operário precisava perder e trabalhar ainda mais. Era um ambiente perfeito para se pensar numa luta de classes. Ele via isso como uma falha do capitalismo. A segunda falha vista era a ganância da burguesia que levaria a crises. Como assim a crises? Eles vão querer sempre aumentar o seu lucro. Com isso, vão produzir mais. Ou seja, aconteceria uma alta muito grande na produção, o que levaria a um excesso de oferta, acúmulo de produtos e automaticamente baixas econômicas. E ele estava certo. A quebra da Bolsa em 1929 aconteceu por uma defasagem muito grande entre demanda e oferta. E foi tão óbvia essa falha do capitalismo que quase 1/3 do mundo se tornou socialista após a crise de 29. Na época, parecia que ele tinha feito uma previsão exata. Isso trouxe muitos adeptos às suas teorias. A terceira falha é que o capitalismo é um formador natural de monopólios. Além de reduzir os custos e aumentar a mais-valia, uma empresa tentaria reduzir os preços mais que os concorrentes. Com isso, ela ganharia mais mercado, venderia mais. Essa concorrência faria que muitas empresas falissem. Aquelas que não suportassem a disputa por menores preços, que tivessem menos caixa para isso. Esse fator diminuiria a quantidade da burguesia, deixando-a ainda menor e mais rica. Com isso, se criaram os monopólios que explorariam os trabalhadores, já que seriam a única oferta de emprego e poderiam pagar menos. Mas eles também explorariam os consumidores. Isso porque, ao falir os concorrentes, os preços não precisariam mais ser baixos. Os consumidores não teriam alternativa a não ser comprar os produtos dos únicos fornecedores por preços altíssimos. E isso diminuiria a burguesia e aumentaria o proletariado. Mas o dinheiro faria o inverso, aumentaria na burguesia e diminuiria no proletariado. O quarto problema do capitalismo e um ideal de Marx é que o proletariado não seria manipulado para sempre. Isso porque o processo é bem simples. Com o que o proletariado gasta dinheiro? Consumindo aquilo que ganhou dinheiro para produzir. O dinheiro sempre volta para o proprietário dos meios de produção. Esse ciclo infinito sempre deixaria os empregados mais pobres e os patrões mais ricos. E por esse motivo, ele acreditava que o proletariado, em algum momento, perceberia esse ciclo de opressão. Essa seria uma revolução inevitável para Marx.
E com essa derrubada dos donos dos meios de produção, os trabalhadores assumiriam o controle de tudo. Nesse momento, seria implantado o socialismo. No socialismo, o Estado seria governado em sua maioria pelo proletariado. Esse Estado assumiria os meios de produção e tornaria tudo em empresas estatais. Esse controle se chama economia planificada. O governo diz aos meios de produção exatamente o que eles têm que produzir e a quantidade. Para ele, esse seria o penúltimo estágio antes da etapa final, o comunismo. O ideal do comunismo era uma sociedade igualitária, sem classes sociais, sem Estado. A propriedade se tornaria comum, ou seja, tudo é de todos. Ele acreditava que seria um movimento natural, já que o capitalismo era falho. Em algum momento, o comunismo acabaria acontecendo. E será que isso vai acontecer algum dia? Ele escreveu tudo isso em seu livro, O Manifesto Comunista. E há uma parte em que ele escreveu, abre aspas, os proletários não têm nada a perder senão seus grilhões. Tem um mundo para ganhar, trabalhadores de todos os países. Univos, fecha aspas. Com isso vemos que ele não era contra o capitalismo. Muito pelo contrário, o capitalismo imperfeito era necessário, já que ele iria falhar e com isso conduzir a sociedade ao socialismo e depois ao comunismo. Mas ele não viveu para ver o surgimento do primeiro Estado pró-comunismo. A União Soviética surgiu em 1922, mas Marx morreu em 1883. Ao contrário do que ele acreditava, o socialismo não surgiu nos países industrializados como a Europa Central. Ele aconteceu em um país rural, a Rússia. A União Soviética surge em 1917 com a Revolução Russa e se deflagrou uma guerra civil entre os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques eram o partido moderado e os bolcheviques o partido socialista. E em 1922, os bolcheviques venceram e criaram a União Soviética. Stalin assumiu o poder em 1924 e implementou o modelo de economia planificada. E nesse momento surgiu uma esperança para todos os simpatizantes das teorias marxistas. Eles acreditaram que veriam um país justo e igualitário. A União Soviética teve a sua soberania, venceu a Segunda Guerra Mundial junto com os Estados Unidos. Isso criou uma divisão no mundo, o socialismo soviético versus o capitalismo norte-americano. Você deve se lembrar de ter estudado isso, a Guerra Fria. Eles estavam em uma disputa de qual era o melhor modelo econômico e que ele deveria ser utilizado em todo o mundo. Como você bem sabe, nunca ocorreu um combate armado. Era uma guerra por conquistas e influência. Se um deles criava uma tecnologia nova, o outro corria atrás para superar. Isso deu início à corrida espacial. Tanto que nessa corrida, os soviéticos enviaram o primeiro homem ao espaço, Yuri Alexeyevich Gagarin. Foi ele que disse a famosa frase, a Terra é azul. E nessa corrida, os Estados Unidos enviaram um grupo de astronautas à Lua. A União Soviética, nessa corrida, inventou o helicóptero, o telefone móvel, até mesmo o jogo Tetris. Isso nos faz pensar que essa disputa e o socialismo soviético eram coisas boas. O que levanta uma pergunta: por que a União Soviética não existe até hoje? Isso aconteceu por causa da economia planificada. O Estado diz às empresas o que produzir e a quantidade. É fácil compreender que eles não conseguiriam prever a real demanda do mercado. Vamos comparar com uma economia de livre mercado. A empresa A produziu poucos itens e eles esgotaram. Tudo bem, você compra o mesmo item ou um similar na empresa B. Estamos muito acostumados com isso. É um fluxo natural. Já na economia planificada, o Estado deveria ser capaz de providenciar tudo o que fosse preciso para satisfazer as necessidades de consumo. O trabalhador não precisaria mais trabalhar além do necessário. Como seria isso? No capitalismo, o funcionário trabalhava 160 horas por mês. Mas no regime socialista, 80 horas seriam o suficiente para pagar o seu salário. Essas 80 horas a mais era o trabalho excedente. Ele existia exatamente para enriquecer os donos dos meios de produção. E por que isso não funcionou? Qual foi o problema? Vamos tentar entender. Marx não previu o fator da motivação. O indivíduo acreditava que ao chegar ao fim do dia, ele teria tudo o que era necessário. E isso não motivou as pessoas a trabalharem mais, pelo contrário. Vamos pensar uma situação para explicar isso. O trabalhador sabe que se ele produzir menos, alguém terá que produzir mais para compensar.
Mas esse que está produzindo mais, ao ver que isso não faz diferença no que ele ganha, também irá se desmotivar. Esse fator gera uma queda na produção. Essa queda diminui a oferta de produtos. Vamos criar uma situação ilustrativa para isso. 6 pessoas trabalham em uma empresa para produzir sorvetes. Eles produzem e vendem 6.000 sorvetes por mês e ganham um percentual em cima disso, o que é bom para todos. A média de produção é de 2.000 por dupla de funcionários. Mas, como é igualmente dividido e a produção tem uma quantidade determinada, os indivíduos 1 e 2 desaceleram a sua produção e produzem menos, 1.000 sorvetes. Os indivíduos 3 e 4 continuam a produzir a mesma quantidade. E os indivíduos 5 e 6 precisam aumentar sua produção para compensar a defasagem, tendo que produzir 3.000. Mas, como é igualitário, todos ganham o mesmo. Com isso, os indivíduos 3 e 4 percebem que também podem desacelerar e produzem apenas 1.000 sorvetes. Os 5 e 6 não conseguem mais aumentar sua produção para 4.000 e não há sentido, já que todos produzem menos e ganham a mesma coisa. E resolvem produzir menos. Com isso, a produção cai pela metade e não há dinheiro suficiente para pagar a todos o que se pagava antes. A empresa começa a ter prejuízo e certamente irá falir. Um dos maiores problemas da União Soviética foi a escassez de produtos. Produtos e serviços não eram entregues no tempo certo. Era muito comum prateleiras vazias, inclusive de alimentos. E torna-se muito difícil sustentar um regime econômico que deixe faltar comida para a população. A produção havia diminuído muito e a variedade de produtos também. Já que o Estado precisava definir o que seria produzido, ele não determinava uma variedade muito grande. Isso diminuía também a liberdade de escolha. Você hoje pode escolher entre centenas de aparelhos de telefone celular. As empresas têm equipes especializadas para desenvolver os diversos modelos. Numa economia planificada, o Comitê de Planejamento Central precisa determinar a produção, e sobre todos os produtos. Então, pode-se ter um celular maior e um menor. Ambos ligam e têm acesso à internet. Já resolve. Ou seja, você passa a ter apenas 2 opções. Essa incapacidade de prever a demanda da população, unida à queda da produtividade, levou o regime a uma restrição orçamentária fraca. E isso é fundamental para entender o que aconteceu na União Soviética. Numa economia planificada, a empresa não precisa se preocupar em gastar menos do que arrecada, pois se ela tiver dificuldade financeira, o governo injeta dinheiro. Parece perfeito, não é? Até porque em uma economia de livre mercado é o contrário. Ou a empresa arrecada mais do que gasta, ou ela vai à falência. Com isso, as empresas são obrigadas a economizarem. Outro fator é sempre estarem criando produtos novos e atraentes para não perderem seus clientes. Essa diversidade de produtos faz com que as pessoas comprem além do básico e necessário. Elas consomem para se satisfazer. O capitalismo gera mais consumo e mais lucro para as empresas, ajudando-as a ter uma receita maior do que as despesas. Isso faz com que elas contratem mais e acabam atuando diretamente na diminuição do desemprego, no aumento da qualidade dos produtos e do poder de compra do consumidor. Na economia planificada, não existe nada disso. E a pergunta é: você estaria disposto a não ter diversidade? Porque no socialismo, o Estado deveria oferecer todos os serviços básicos para a sobrevivência de todas as pessoas. O básico basta? E além disso, para que o Estado faça isso, ele precisa de dinheiro. E o dinheiro de um Estado vem dos impostos. Mas como não existe iniciativa privada, não existem empresas além das que o Estado controla. E já vimos que elas produzem pouco e vendem pouco, já que não tem muita diversidade. Se vendem pouco, o Estado recolhe poucos impostos. Isso faz com que ele tenha pouco dinheiro para sustentar sua estrutura, que é muito cara. E se o dinheiro não é suficiente, como o Estado vai oferecer infraestrutura de qualidade a toda a população? Isso, de alguma forma, trava a geração de riquezas e empobrece o país. A população fica inconformada com a precariedade. Então, dá para imaginar que esse regime entraria em colapso. E nessas condições, como o comunismo iria acontecer? Marx previa que ele seria a etapa seguinte, mas a etapa anterior está sufocada. Como dar o próximo passo? Esse colapso cria a expectativa de que o capitalismo surja novamente. E foi exatamente isso que aconteceu na União Soviética e na China, por exemplo.
A riqueza é criada na busca dos empreendedores por lucro, e essa busca cria inovação e pode produzir produtos e serviços cada vez mais úteis. O modelo socialista não permite isso. A existência dessas empresas e a concorrência não têm motivos para existir. O governo não é inovador, já que não está concorrendo e tendo que conquistar mercado. Já a iniciativa privada, movida pelo lucro, é. E isso cria um dilema. O que é melhor para as pessoas? Um governo só consegue distribuir riqueza na proporção da riqueza que é gerada. Se não há incentivo para gerar riqueza, ele não a tem para distribuir. Mas, por outro lado, no capitalismo, a geração de riqueza pode levar a uma exploração de uma massa enorme de proletariado. E isso incentivou o discurso comunista, que é muito bonito quando se trata de igualdade, mas ele é utópico. É preciso que o Estado sempre entregue à população tudo o que é necessário, tanto para as necessidades básicas como para a sua satisfação. E isso deve ser feito de boa vontade. Mas os funcionários e trabalhadores estarão sempre motivados, querendo dar o seu máximo? Sabemos bem que as pessoas não funcionam assim. O regime socialista existiu por 67 anos. Nesse período, ele forçou a barra para se manter de pé. Mas não teve jeito. No dia 26 de dezembro de 1991, ele cedeu para o capitalismo. Esse foi o fim da União Soviética. Também aconteceu a liberação da economia chinesa e a crise na Venezuela. Esses foram fatores fundamentais para que muitos economistas vissem as teorias marxistas como erradas. Vamos imaginar que Marx estivesse vivo. Claro que depois de todo esse processo, ele veria diversas falhas em seu sistema. Ele achava que tudo se baseava em lutar por lucro e preço e que isso geraria monopólio. Mas não é verdade. Hoje vemos, por exemplo, os clientes da Apple. Eles compram um produto mais caro porque o consideram melhor. Um cliente da Tesla se dispõe a pagar mais caro por um carro sustentável porque acredita na missão da empresa de mudar o uso de energia para fontes renováveis. Hoje, preço não é tudo. Sempre há pessoas dispostas a pagar mais caro por um produto diferenciado. Marx também acreditava que as empresas sempre iriam explorar seus funcionários pagando menos salários. Seria uma busca intensa por lucro a qualquer custo. Embora isso ainda aconteça em grande escala, não é uma verdade absoluta. O livre mercado cria uma opção a isso. A existência de muitas empresas pode permitir ao funcionário migrar de uma empresa para outra caso ele se sinta explorado. Isso, na verdade, começou a acontecer em 1914, pouco depois da morte de Marx. Henry Ford decidiu aumentar o salário de seus funcionários em mais de 100%. Ele simplesmente queria encontrar funcionários dispostos a ficar no negócio por um longo prazo. Isso daria a ele uma força de trabalho mais qualificada e mais profissional. E deu muito certo. Depois de aumentar os salários, ele teve melhores números de produção. Em um ano, sua produtividade aumentou cerca de 40% e os lucros subiram mais de 20%. No século XXI, as empresas não competem só por consumidores. Elas também competem por funcionários. As melhores empresas para se trabalhar são as mais visadas. Elas atraem as melhores pessoas e têm os melhores resultados com isso. Mas claro que sabemos que essa não é uma realidade plena. E podemos pensar que muitas pessoas têm medo de não conseguir trabalho. Essa é uma ideia comum que circula muito. Vou ilustrar isso com uma pequena história. Uma criança estava na varanda com seu avô e seu cachorro. O cachorro começou a chorar e o menino perguntou ao avô por que ele estava chorando. O avô respondeu: é porque ele pisou em um prego. E o menino questionou: por que ele não se levanta? E o avô disse: não está doendo o suficiente. As pessoas têm um limite. Uma empresa não pode fazer seu funcionário trabalhar 7 dias por semana, 15 horas por dia e em condições precárias. Ninguém concordaria com isso. E seria até mesmo crime. Os funcionários têm um limite. E se ele for ultrapassado, mas não o suficiente, ele acaba ficando onde está. Mas a sociedade atual possui ferramentas para proteger os trabalhadores. Claro que não podemos negar que existem pessoas que talvez se acomodem diante da exploração. Assim como na economia planificada, existiram pessoas que se acomodaram diante da produção. Pessoas que não estejam dispostas a crescer não vão ser mudadas por um sistema econômico. Uma boa educação é muito mais eficiente para se mudar isso do que qualquer regime econômico. Marx previu os monopólios e no início da Revolução eles realmente aconteceram. Práticas como trustes e cartéis de fato se espalharam. O governo teve que interceder e criou leis que impedissem essa concorrência desleal. Marx estava certo quanto a isso.
Mas com o tempo percebeu-se que eram problemas que poderiam ser impedidos com a criação de leis de proteção. Marx acreditava que o socialismo e o capitalismo seriam a única forma das pessoas mais pobres poderem ter uma vida melhor. Isso torna muito nobre a intenção de tudo o que ele criou. Isso é o que foi a ele possível ver naquela época. Marx não sabia que talvez o capitalismo pudesse se regular e se transformar, ou ainda que pudesse permitir o crescimento de pessoas empreendedoras. Existem inúmeras histórias de pessoas que saíram da pobreza através do empreendedorismo e, além de crescerem, ajudaram sua família e até mesmo a sociedade como um todo. Conhecemos diversos grandes nomes que só conseguiram ser quem são porque tiveram a oportunidade de se arriscar em um mundo capitalista. Podemos observar um ponto muito interessante no capitalismo. A riqueza de uma pessoa não fica limitada ao valor da quantidade de horas de trabalho que ela vende. O verdadeiro valor está na qualidade do que essa pessoa tem a oferecer. O valor financeiro é diretamente ligado ao valor que você cria. Hoje vivemos um momento em que a crítica ao capitalismo se condena à existência dos bilionários. Há inúmeros críticos que fazem a conta de quantas pessoas poderiam sair da pobreza se não existissem os bilionários. Será que esse dinheiro seria mesmo distribuído de forma igualitária? Mas existe uma revolta contra essas pessoas. Em 2021, por exemplo, surgiu uma notícia na AB Compass dizendo que o Jeff Bezos iria para uma viagem espacial em volta da Terra e criaram uma petição na internet para que ele não voltasse mais para a Terra. Nela, eles escrevem que os bilionários não deveriam existir. Parece que mais de 120 mil pessoas já assinaram essa petição. Bom, ele é um homem tão ruim assim? E se pensarmos que ele é o homem mais rico do mundo porque é a pessoa que mais gerou riqueza no planeta? A Amazon emprega 800 mil pessoas. Muitos negócios e pessoas foram capazes de se impulsionar no capitalismo por causa dos produtos e recursos oferecidos pela Amazon. Ela tem cerca de 4 milhões de ações que podem ser compradas por qualquer pessoa. Ou seja, quando Jeff Bezos fica mais rico, 4 milhões de pessoas enriquecem junto com ele. A internet se tornou um lugar de crítica muito agressiva. Pense que se você está criticando bilionários, certamente está fazendo isso num smartphone criado por bilionários, usando uma rede de internet criada por bilionários. A qualidade de vida e tecnologia que esses críticos têm é graças a alguém poder empreender até se tornar um bilionário. É muito fácil apontar o dedo para quem tem muito dinheiro e dizer que é deles a culpa de toda a miséria que existe no mundo. Mas se olharmos com atenção, muitos desses acusados já fizeram mais para o desenvolvimento social que qualquer político jamais fez. O que torna alguém muito rico é agregar valor ao mundo numa proporção muito grande. E não há como isso acontecer sem muita gente se beneficiar e se enriquecer junto. Claro que não podemos negar que o capitalismo pode gerar desigualdade, mas ele é um gerador de riquezas, mesmo que você pense que não é para todos. Mas, para sermos justos, a miséria já existia antes do capitalismo. O socialismo não fez de todos ricos, ele fez de todos igualmente pobres. Apenas o Estado poderia ser bilionário. E nós acreditamos tanto assim na nobreza do Estado para dividir a riqueza? Olhe para a corrupção e enriquecimento ilícito que acontece constantemente entre políticos que foram eleitos. Tem certeza que você quer deixar toda a riqueza da nação nas mãos dessas pessoas? Será que todos os grandes empreendedores do mundo soubessem que tudo vai ficar submetido à mão do Estado, nós teríamos todo o conforto e tecnologia que hoje temos? Seu celular é mais potente que os computadores que mandaram o homem à Lua. Você tem uma infinidade de informações à sua disposição apenas com uma conexão de internet. Existe muita pobreza no mundo, e isso é realmente um problema muito sério. O objetivo tem que ser minimizar essa pobreza através de oportunidades e melhores condições de vida. E dar todo o controle ao Estado não vai fazer isso. Nunca fez. Mas será que a iniciativa privada precisa ser regulada através de leis? Sim, talvez esse seja o papel fundamental do Estado nessa jornada. O problema é o capitalismo ou como estamos usando esse capitalismo? O que precisamos é dar riquezas às pessoas e não transferir toda a riqueza ao Estado. Precisamos gerar oportunidades, gerar valores, e a possibilidade de crescimento ajuda muito nisso. Nós, do Curiosidades do Mundo, esperamos que as oportunidades sejam cada vez melhores e que cada um de nós possa fazer a sua parte. Sempre que possível, devemos ajudar a impulsionar o empreendimento uns dos outros. E você pode fazer isso por nós. É só curtir o vídeo, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Enquanto isso, nós te oferecemos conteúdos diversificados e muito interessantes. E essa troca é essencial.
Nosso conteúdo é feito para vocês. Então, continue acompanhando o nosso canal e a gente se vê na próxima. Tá fazendo o possível ou melhor? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem